Olá pessoal, bom dia! Vocês vão estar acompanhando hoje o Adrenalina Esportiva, a saúde dos quadros do programa Adrenalina Esportiva, com a doutora Manuela Duarte, e vamos estar hoje sobre nutricionais de luta, não é isso, doutora? Então, Oi, tudo bom, já pessoal? você que já está acompanhado do programa Adrenalina Esportiva, não curta, compartilhe, convide seus amigos para esse bate-papo aqui com a minha parceira, a nutricionista a doutora Manuela Duarte. Bom dia, Manuela. Satisfação mais uma vez junto, esse bate-papo, né, do Adrenalina Esportiva, saúde do atleta. É muito importante essas informações. Todas as pessoas, né? Nutrição, para ter uma boa qualidade de vida. Né? É isso mesmo, seu Ezequiel. Que as lutas, né, a dois, eram desde a idade medieval entre os gladiadores, né? Surgiu essas lutas a dois. E assim, eles lutavam para defender a causa, né? Alguma ideologia, como a gente tem alguns filmes, né, mostrando. E assim, eles tornaram essas lutas, né, E assim, luta precisa de recursos, certo? E assim, os lutadores, eles passam por categorias, né? De peso. Eles conquistam essas categorias. Então, eles são divididos em várias formas, que vai desde a graduação, a idade, o gênero, né? Sexo feminino, masculino, e a composição corporal, que é de fundamental importância para o atleta, né? E assim, esse peso corporal, esses atletas, eles têm que estar em um padrão desse peso corporal. Porque se ele não atingir esse peso corporal, assim, ele é desclassificado da prova. Então, assim, eles passam por vários processos, certo? E assim, o treino de luta, ele é dividido em várias partes, né? Ele vai desde o aquecimento até o aprendizado de desenvolvimento motor, treinamento de luta, desenvolvimento de técnicas também. E treino físico, né? Que envolve, né? Então é mais de 1 hora de treino, né? E eu tô dizendo assim, envolvido em todos os esportes de luta, né? Então eles passam por um processo assim de estratégias, que é de desidratação a perda de peso. Isso aí são 2 objetivos que eles buscam para atingir aquele peso corporal. Então, essas estratégias de perda de peso e desidratação faz com que o atleta sofra algumas alterações orgânicas no seu perfil, né? Isso não é legal. Ele vai sofrer um desequilíbrio orgânico. A gente chama anômalas. Então, eles têm que ter um acompanhamento, de alimentos oferecidos para que ele desenvolva essa performance de força para ele, de velocidade e mantenha o peso corporal, né? Para tentar chegar naquela categoria, né? Peso pena, peso médio, peso pesado. Aí isso vai... A parte técnica vai dividir, vai distribuir esses fatores, né? E assim, essas estratégias que eles usam, a maioria não tem informação, não tem um acompanhamento, né? Então eles se submetem a esses procedimentos inadequados e isso vai desde a restrição de alimentos severa, né? Eles param de comer para ter uma perda de peso rápida, antes da prova. E às vezes é muito em cima, faltando dias, essas coisas. 15 dias, uma semana. Aí vai ter a pesagem, né? E fica aquela agonia, aquela correria. Exatamente. E assim, eles aumentam o exercício. Assim, o exercício já é um exercício de alta intensidade, né? Extremamente rigoroso, né? Competição, são atletas de alto rendimento, alto né? rendimento, exatamente. Então, eles aumentam a carga de exercício, aumenta a intensidade, aumenta o volume
Eles usam saunas para desidratar, eles usam sauna, eles usam roupas quentes, banheiras com água quente mesmo, para poder ativar a desidratação. Eles usam roupas de plásticos para poder suar, para desidratar. E até alguns chegam a usar laxante para expulsar todo, né, o resto do... Ficar sem nada, ficar oco mesmo, né? Exatamente, ficar oco. E alguns tomam um remédio para diuréticos, para também eliminar o líquido. E uns até induz o vômito. Então, são estratégias, assim, meio radical. Meio não, totalmente radical, né? Isso reflete de forma muito, assim, muito drástica. Esse ciclo de ganho e perda, né, de peso, e isso vai acarretar, sim, em alterações. Principalmente aquela alteração hormonal. Os níveis hormonal ficam em desequilíbrio. Outra coisa, o desequilíbrio hidroeletrolítico. Perda de minerais, certo? Pelo suor. Como vai suar muito, vai perder muitos minerais, tipo cálcio, magnésio, potássio, cloro. Isso tem um balanço que faz com que diminua a função renal deles. Aí já é uma coisa puxando a outra, né? Alteração cardiovascular, que falta líquido no corpo, né? Então o coração trabalha mais para bombear mais sangue. Cadê a água? Porque a água é vida, né? Então o corpo da gente é 75% de água, né? Já falei nas outras gravações. Então, também altera o humor. E, isso aí é consequente, né? Falta de alimento, o humor aparece rapidinho. E outra coisa também, como ele expele muito cálcio pelo suor, então vai ter mais risco. Como acontece muito, né, nessas provas de lutas, fraturas pela pancada, né? Eles chocam nas partes. Então, os ossinhos deles vão estar mais frágeis. E outra coisa também, né? A parte do desempenho. Menos água, menos alimentos, o desempenho cai. Então, eles fazem isso perto de alguma competição. Eles passam, digamos, uns 15 dias a uma semana nessas estratégias inadequadas. Quando pesa, atinge aquele peso, eles tentam fazer a ingestão de alimentos e a ingestão de água, que dura horas, né? Eles não vão se hidratar, tomar 1 litro e vai estar hidratado. Não, é com o passar do tempo. Eles não vão hidratar rapidamente. Então, esse ciclo de ganho e perda favorece esses problemas, né, corporais. E, assim, eles não têm essa visão, não têm esse conhecimento sobre o assunto, não procuram os profissionais adequados, né? E acarreta nessas estratégias que podem levar até a morte. Muitos, principalmente no jiu-jitsu, muay thai, né? Já houve atletas que chegaram a morrer, né? Tiveram uma insuficiência cardíaca. Eu já vi relatos de atletas que não aguentaram. Porque é muito esforço que a pessoa faz, né? O coração exige muito. E assim, eles fazem essas estratégias, né? E em relação aos alimentos, alguns estudos recentes viram que os atletas eles estavam tendo um índice muito alto da baixa ingestão de macronutrientes, tipo carboidrato, proteína, lipídios, certo? Então eles estavam comendo menos carboidrato, né? Que é o que dá força, né? Energia. E menos micro, que são as vitaminas e os minerais. E nos estudos relataram muito cálcio e ferro, que são 2 minerais que estão envolvidos num processo de respiração celular, de energia, né, que a célula produz. Então, eles estavam diminuindo esse consumo e aumentando gordura. Naquele pensamento, né, não, o carboidrato vai engordar e tal. Então, eles recorriam para proteína e gordura. Que no final de tudo, né, o carboidrato é que faz essa função, né? Então, eles viram que eles estavam tendo queda no desempenho e aumentando o peso devido à ingestão de gordura, né? Que é um dos nutrientes que tem mais caloria. Então, assim, faz a necessidade, né, desses atletas terem um profissional da nutrição ajudando,
escolhendo as melhores estratégias, né? Porque o que vai definir o tipo da dieta, pessoal, é a demanda fisiológica daquele treinamento, daquele esporte. Então, um Muay Thai é diferente de uma estratégia nutricional. Para Muay Thai é diferente de Karatê, que é diferente de Jiu-Jitsu, que é diferente de Sumô. Então, para cada modalidade esportiva de luta, vai ter um tipo de alimento. Então, esses atletas de luta, eles têm que ter a consciência que é preciso ter uma necessidade de ajuda na alimentação. Porque com a alimentação, ela vai dar o suporte apropriado, adequado, balanceado em todos os macros e micronutrientes. Para você manter a energia, para você reduzir a fadiga, preservar a massa muscular, que isso é importante, né? Armazenar também energia, claro. E assim, com uma boa ingestão de líquidos, né? Porque não só tomar aquele líquido antes da prova, não tomar, e tomar depois, não, é durante o dia todo ter uma boa ingestão hidratado, né? Para não perder os minerais conforme o exercício faz com que a gente perca, né? Então, assim, vocês têm que ter a noção do que é estar com um profissional da nutrição, que ele faz esse papel. E vocês se mantêm bem, aumenta o desempenho físico. E tem outra coisa que é o seguinte, as pessoas gostam de copiar outras pessoas. Exatamente. Ver que cada pessoa, né, tem um organismo, né, de reações, são diferentes, né? Então, se a pessoa toma um comprimido, faz bem para um e não faz bem para outro. E mesma coisa a questão também de alimentação. Não, eu faço isso, eu faço assim, assim, se tu copiar também. Começar a copiar a saúde. A importância, né, de ter um acompanhamento para ver como é que está. Outro fator fundamental são os exames bioquímicos, né? Exames de sangue, para ver os marcadores, né? Hormonais, os minerais, colesterol, toda aquela parte, né, bioquímica. E assim, a gente tem a individualidade bioquímica nossa, né? O que vai servir para você não vai servir para mim. Então a gente tem que respeitar. Porque no mundo orgânico são cheios de reações químicas, né? Eu vou ter mais afinidade com o alimento, ele não vai ter porque ele tem limitações, ele tem restrições, tem sensibilidades. Então a gente tem que analisar, fazer uma anamnese completa, investigar os possíveis desajustes para fazer com que ajustemos e promova bem-estar, saúde, né? E o desempenho, que é importante, que é desempenho físico, né? Para ele se destacar e vencer o tempo, né? A ele mesmo, né? Não competir com os demais, mas competir com ele mesmo para ele se superar cada vez mais, né? Dar o de si para suprir aquela vontade, né? De conquistar aquele título. É muito interessante. E assim, como eu já fui atleta, eu sei que a alimentação é fundamental. Naquele tempo eu não tinha a noção, não era nutricionista. E agora eu vejo, quando eu faço, quando eu treino, a importância do alimento, né? Vai ser absorvido e vai fazer suas funções, né? Então melhora-se o rendimento, né? Isso aí, sem sombra de dúvida, é verídico. Como a doutora falou, o seguinte, que não é do dia para a noite, né? Tomando atleta, já tem. Então é constante que você tem que manter para não ficar nessa deixar de tudo de uma hora, porque às vezes a pessoa abusa, né? Durante alguns meses, começa a fazer, come de tudo, aquilo outro, é quando chega perto de uma competição, né? Eita, aí vai se pesar, eita, tô acima do peso, aí começa a fazer todas essas coisas, que muitas coisas não acontecem do dia para a noite. Então, mais na frente ele vai ver, né, o que vai prejudicá-lo. Com toda certeza. Aí começa a vir as consequências, né? Começa a vir as mazelas aí. E muitas vezes ele não sabe por que foi. Mas é devido a essas atitudes, né? Constante, porque um competidor ele não compete uma vez na vida, ele está sempre em competição, né? Nós temos vários campeonatos, a pessoa está sempre buscando campeonato para buscar índice, para subir, para ranquear, para ir começa num campeonato
municipal, depois estadual, aí vai para um regional, vai para um brasileiro. Então, é sempre buscando competição. E se ele ficar nessa oscilação, sem ter um balanceamento, né, sem ter uma coisa estável ali, mais na frente ele vai sentir, porque não é uma vez perdida, isso vem fazendo constantemente. Ao longo da vida, né? Ele vai chegar no momento que não vai ter performance, não vai ter resistência física, não vai ter nenhum desses atributos, então ele vai dar um basta. Ele vai ter aposentadoria, né? Porque vida de atleta, né? A vida de atleta já é curta, né? Já é curta porque... curta em toda a modalidade de vida, para você chegar a uma certa idade. Não suporta porque o estresse oxidativo é muito grande, né? A produção de energia é muito alta. Então eles não vão até 80, 90 anos, né? Eu estou falando assim, exercício de alta intensidade, né? Então você vê aí, jogador de futebol se aposentando com 36, 37 anos, né? Muito pouco tempo. Só novo, né? Mas exatamente. Novo, mas para atividade esportiva, para competição. Exato, não está suportando. Não está mais, né? Porque a demanda energética é muito alta. Né? A demanda energética foi muito extenuante. Então eles dão um tempo. E assim, os atletas de lutas, eles usam muito a estratégia dele, é mais a desidratação. A desidratação. Ele faz muito isso. Então, de tomar líquidos, ele toma diurético, ele toma laxante para expulsar aquele líquido que ele tem, né? E ficar definido. Você vê quando tá a pesagem, né? Eles estão com os músculos bem definidos e pesa, tá lá naquele peso. Pronto, pesou, se entrou na categoria, para ele tá tudo bem. O que importa para ele é entrar naquela categoria. O que ele faz com o organismo, para ele não tem fundamental, não tem princípio, ele sofre, né? Agora, o interessante é que ele sabe qual é a categoria dele. Então, porque ele não mantenha, né, dieta balanceada, uma boa alimentação, porque não e vai manter e vai ter um rendimento durante todo passado do tempo, né? O período, né? E não deixar para a última hora. Agora, às vezes, é falta mesmo de conhecimento, de instrução. Aquela... Eu reconheço que muitas pessoas, muitos desses atletas são pessoas simples, humildes, não têm condições, às vezes vão buscar as coisas na internet, mas quem é a fonte? Na internet tem de tudo. Por isso, Manuela, eu criei esse quadro, o Adrenalina Esportiva, a saúde do atleta, para estar passando essas informações, pelo menos uma orientação, a quem você vai buscar, como pesquisar, pesquise, um ou dois. Para poder ver, não fique qualquer pessoa que publicar na internet, a pessoa vai estar lá seguindo, fazendo as coisas, não. Procure uma orientação do profissional, que a pessoa está lidando com a saúde. E saúde, a vida, você só tem uma, e viver com qualidade de vida. Partir nós vamos, todo mundo vai, mas procurar viver o melhor, prevenir, viver da melhor maneira possível, aproveitar a vida, que é muito boa, Nós sabemos aprender a viver essa vida que Deus nos dá e fazer com que não se deixe levar por A ou por B, para algumas informações, procure uma situação, Temos várias maneiras de você tirar suas dúvidas, Isso. E a informação mais correta, fidedigna. Informações corretas. Mas o profissional é um nutricionista, porque ele vai saber ali como agir, como manejar, como fazer, como esquematizar. Então, se você fica procurando na internet, e muitos atletas tiram exemplo do próprio atleta, do outro atleta, aí faz moldagem. Só que ali, aquele atleta se dá bem com aquela estratégia. E esse que repetiu não vai se dar bem. Vai sofrer algumas consequências. Então ele não está tendo atenção no alimento. Porque a alimentação tem que ter uma reeducação alimentar, primeiramente. Se você tem uma reeducação alimentar, então fica tudo mais fácil ser conduzido, certo? E buscando uma ajuda, mais fácil ainda. Então o seu desempenho vai aumentar significativamente. Então, o profissional adequado é o profissional da nutrição.
E junto a ele, né, existe uma equipe multifatorial, né, uma equipe multidisciplinar que necessita de ajuda, né, como fisioterapeuta, né, psicólogo, até educador físico também, né, interessante que é o treinador. Então tem que estar com todo o aporte, né, necessário. E nós vemos muitas receitas, as pessoas começam a seguir, começam a fazer e não dá certo, às vezes experimenta outro. E falamos da questão dos exames, da internet não vai pedir exame para você, um exame de sangue, né, para ver poder, e você indo a um profissional, né, vai ter que direcionar qual o tipo de alimentação que você vai comer, que não vai, que vai poder se alimentar, isso é muito importante, né? Então, primeira vez e não tem os exames, eu peço e na próxima consulta você traga. Porque eu vou ver quais são os marcadores que estão alterados, os que estão normais, para fazer uma conduta específica. A pessoa está com colesterol alto, às vezes a pessoa está prestes a se tornar-se uma pessoa diabética e não sabe. Aí é isso mesmo, os alimentos ele é voltado para aquela situação. Interessante, né? Porque, assim, eu não vou passar uma medicação para tratar aqueles sinais e sintomas. Eu tenho que ver qual é a causa, o que é que está acontecendo para que está favorecendo esse desajuste, né? E assim, tem alguns estudos falando que as doenças psicossomáticas, elas influenciam nas células, as memórias. Então isso faz com que crie situações de doenças, como ter raiva, mágoa, ser egoísta, ter um pensamento negativo. Isso vai influenciar em algum aparecimento em algum órgão, porque os órgãos são responsáveis também pelas nossas emoções. Então, um pensamento positivo, um pensamento altruísta, um pensamento de amor, paz, faz com que nós possamos ter uma saúde mental melhor. E a saúde mental, ela reflete no físico. Então, isso serve para atletas, para pessoas amadores, para treinadores, para toda a população. Então, tem que ter uma mente zen. Tem que pegar o problema, o obstáculo e saber desenvolver, certo? Não se desesperar e ter paciência e saber que vai passar por aquilo. O ser humano é uma máquina muito perfeita e depende uma das coisas das outras, né? A alimentação depende para alimentar o cérebro, né? Para poder reagir, toda essa coisa. E por quê? Por que a pessoa fica com raiva quando está com fome, a maioria das pessoas? Porque há um desnível de hormônios. Existe um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando falta glicose, ele aumenta, certo? Então, ele aumentando, você fica com mais raiva, digamos assim. Mau humor. Mau humor. Minha esposa ela fica com raiva. É normal. É normal por causa disso, essa liberação. Falta o hormônio da saciedade, aí aumenta da fome. Aí, consequentemente, o cortisol também é um pouco liberado. Isso é normal, né? Ter estresse é normal, até para a gente lidar com as coisas, né? Que é um hormônio assim, de fuga, né? Da adrenalina. A gente tem que ter ele, agora não em excesso. Certo? Isso até é o nosso corpo, né? Fisiologia. Indicando as nossas faltas, né? Do que nós estamos precisando. O corpo, como diz, né? O corpo avisa, né? Quando está com qualquer doença, qualquer desajuste, e as pessoas, não, isso não é nada demais não, e só que como uma vez um médico disse, você tem uma dor de cabeça hoje, passou, tudo bem, mas se aquela dor de cabeça está sempre vindo, então tem alguma coisa, tem algum problema, então tem que buscar, né, ajuda de um profissional. E tem uns alimentos específicos para a parte de saúde mental também, toda a saúde, né, orgânica, saúde mental, cardio. Então vocês avisam aí para praticar atividade esportiva, atletas, né, de alto rendimento, a importância de se cuidar, a importância da alimentação, não é a quantidade, é a qualidade, né, procurar um profissional, um nutricionista,
fazer os exames, né? Aquele profissional que chama você, não faz os exames, começa isso, e você pode estar lhe prejudicando, né? Como a gente falou, né? A pessoa pode estar com colesterol alto, tem um problema da taxa de ácido úrico, botar lá em cima e você continua comendo alguma coisa, está se aproximando aí, chegando próximo a tornar-se uma pessoa diabética e não sabe. Então, os exames é muito importante, exames, né? Esses exames, exame de sangue, urina, seja outro qual for que seja passado, tem uma finalidade, não está passando só por passar, né, doutor? Exato, não. A gente investigar, né? Então a gente não pode investigar entrando no sangue de nossas veias, né? Então por isso que existem esses exames específicos e com ele em mãos fica tudo mais fácil, dá uma visão, né? Porque você falou agora no ácido úrico, que tem ácido úrico devido a alguns problemas, né? Diminuição da função renal, até algum problema nas enzimas, né? Não metabolizar. E então, como é que o camarada vai poder aumentar a ingestão de proteína? Não pode. Aí, sem esses exames, o profissional aumentar essa ingestão de proteína vai dificultar ainda mais, vai produzir mais ácido úrico. Isso vai fazer com que cause uma insuficiência renal. Então, por isso a importância desses exames, para investigar, para nós investigarmos, né? Todos os profissionais da área de saúde, né? Ter essa noção. Então, fica mais fácil de definir qual a melhor estratégia. Aí, tudo mais branco, né? Exatamente. Aí, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Obrigada. Você está nos acompanhando, né, na Adrenalina Esportiva. Vai lá no nosso canal no YouTube também, inscreva-se no YouTube. As pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook. E doutora, fica à vontade, né? Faça aí se tiver algum esclarecimento, alguma coisa, agradecimento. Não, eu agradeço mais uma vez, né, pelo senhor promover essa oportunidade e disseminar a saúde, né, principalmente através da alimentação. E qualquer coisa estou aqui, é só dar um alô, a gente se comunica. E qualquer dúvida sobre os alimentos, é falar comigo. Se precisar de uma consulta para eu fazer toda aquela parte da anamnese, é só ligar e a gente marca e a gente está aqui para ajudar a humanidade, né? Através de um alimento. Instagram, qual é? Meu Instagram é Nutri Manuela Duarte, Facebook Manuela Duarte e meu número é 97914-9826. Mas está lá no Instagram, você vai ver meu contato. Caso de alguma ajuda. Está lá também como seguir esportiva, então você buscar também através da Adrenalina Esportiva vai estar lá. Então é uma satisfação. Pelo Facebook. Esse vídeo também vai ser colocado lá no nosso canal do YouTube para vocês que acompanhar, as pessoas que não têm Facebook, não têm Instagram, tem pessoas que não têm, mas vai poder buscar no Facebook e tá aí compartilhando com as pessoas. Até a próxima. Até a próxima aí, sim. E final de semana agora, amanhã, sábado e domingo, Festival de Provas Combinadas de Atletismo, que vai ser realizado lá no Centro Esportivo Santos Dumont, e a Copa Pernambuco de Marcha Atlética, de sábado e domingo agora, e o Adrenalina Esportiva vai estar fazendo a transmissão ao vivo desse evento. E no dia 16 de fevereiro, pela primeira vez aqui em Recife, a Copa Brasil de Marcha Atlética. Conto com vocês, conto com a participação de vocês, torcer por nossos atletas. Vem aí atletas de todo o Brasil, de atletas, né, realmente de alto rendimento aí, atleta de nome, que vai estar participando dessa Copa Brasil de Marcha Atlética, e o Adrenalina Esportivo vai estar fazendo os flashes também, alguns flashes ao vivo desta prova. E no dia 25 e 26 de abril, o programa Adrenalina Esportivo vai estar realizando o primeiro torneio de queimado adulto. Então, forme sua equipe. Maiores informações aí pelo 996729331, lá no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Tem lá o cartaz, né? Tem alguns vídeos falando sobre este primeiro torneio de queimado. Então, conto com a participação de todos vocês, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus. E amanhã eu vou estar aí pelo Facebook, né? A transmissão vai ser pela página do Facebook da Adrenalina Esportiva, desse festival
de provas combinadas do atletismo e da Copa Pernambuco de marcha atlética. Um forte abraço, Deus abençoe e até a